Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana? Semana de retomada dos campeonatos estaduais, dos jogos das principais equipes do futebol brasileiro. É uma semana muito importante, né, para o futebol brasileiro, que marca realmente nessa retomada dos jogos oficiais. Tivemos 3 jogos que inauguraram essa agenda, né? O primeiro jogo foi o confronto pelo Campeonato Baiano entre Bahia e Juazeirense, mas também tivemos Flamengo e Audax do Rio de Janeiro e Goiás e Aparecidense lá para o Campeonato Goiano. Lembrando que o jogo do Flamengo foi adiantado, né, por conta da disputa do Mundial de Clubes, da equipe que vai disputar agora em fevereiro, perdão. Então essa rodada aí foi adiantada. Mas vamos conversar então, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, né? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreve. Se você está vendo a gente pelo YouTube, a gente também tem uma página no Instagram que a gente compartilha, que eu compartilho todas as principais informações das partidas, né? Onde você pode estar assistindo, onde vai ser, o horário, enfim, para você ficar por dentro de tudo que envolve o seu clube de futebol. E como eu falei, as semanas aqui, por volta do meio da semana, eu pretendo trazer alguns vídeos de notícias, principalmente nesse começo de ano, né, que tem muita especulação, a agenda a janela de transferências está aberta, então os clubes acabam contratando e acabam pintando muitas informações, então é legal para a gente estar conversando também. Vamos trocar uma ideia então sobre os jogos? Fechou? Seguinte, tivemos Bahia e Juazeirense na quarta-feira, na 7h15, o único jogo único na quarta. O Bahia ganhou por 3-1 e desses 3 jogos foi o melhor jogo disparado, a melhor equipe da Série A que estreou, né? O Ricardo Goulart fez o primeiro gol, Biel e Rezende fecharam a conta para o tricolor de aço. E o Kesley fez um belo gol para a Juazeirense também. A Juazeirense tem um bom time, é um time muito interessante, né? Assim, um bom time pela primeira rodada, né? Mas é um time muito interessante, jogou bem. Até os 30 minutos do primeiro tempo, estava controlando muito bem as ações do jogo. O Bahia vinha encontrando muita dificuldade para se desvencilhar da marcação, criar oportunidade. Então, assim, o Juazeirense fez um bom primeiro tempo, né? Primeira metade ali do primeiro tempo. Mas depois o Bahia começou a encontrar mais oportunidades e principalmente nos erros defensivos da Juazeirense, erros individuais, né? Uma bola mal recuada, uma furada. Então o Juazeirense começou a falhar muito defensivamente, o Bahia começou a encontrar seus espaços, encontrar suas oportunidades e encontrar também os seus gols. O Ricardo Goulart fez o primeiro, Rezende fez o segundo e o Biel fechou na terceira etapa. O gol do Kessler foi um gol assim, que normalmente iria acontecer mesmo, porque o Juazeirense vinha buscando algum perigo também no gol do Bahia. Apesar de fazer uma boa marcação defensiva, também dava suas espetadas no contra-ataque, na criação de jogadas. Então foi um jogo muito interessante, cara, que deu pra gente ver o sistema defensivo do Bahia, que tem algumas coisas para melhorar, né? Não foi, por mais que a Juazeirense tenha algumas espetadas, não foi uma pressão absurda, o que o time vai sofrer ao longo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil também. Então, assim, deu pra ver um pouco do Bahia e deu pra ver um pouco da Juazeirense, que é um time interessante que, quem sabe, um dia aí não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E é o objetivo da equipe, obviamente, né? Ir subindo as divisões do Campeonato Brasileiro até chegar na elite. Mas o Bahia fez um bom jogo, ofensivamente melhor do que defensivo, tá? Não foi um jogo equilibrado, na minha opinião. Achei que o Bahia sofreu um pouco mais do que deveria no sistema defensivo. Mas é isso. Foi a principal equipe que a gente consegue analisar. Por quê? Porque o Flamengo jogou com o seu time de sub-20, né? Com os meninos da base, inclusive que não jogaram o mata-mata da Copinha, né, da Copa São Paulo, na qual o time foi eliminado pro Avaí. Mas o Flamengo fez um jogo assim, analisando friamente assim, os meninos, foi um jogo bem modesto, fez 1-0 no segundo tempo, mas não levou tanto perigo, o jogo ficou muito amarrado no meio de campo. Quem conseguiu assistir esses 2 jogos da quinta-feira é vencedor mesmo na vida, porque foram jogos bem mais ou menos, bem meia boca, mas não é por conta de serem times inferiores, tá? Eu acho que os meninos do Flamengo têm tudo para agregar o time profissional, principalmente o Matheus França, que fez o gol da partida, né? Que decidiu a partida. Mas sabe, tipo, não dá pra gente falar assim que esse time do Flamengo vai entrar em campo mais algumas vezes, provavelmente vai entrar no Campeonato Carioca, mas não vai entrar em campo em outros campeonatos, né? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não vai ser esse time, né? Um ou outro jogador vai estar jogando, vai estar entrando no segundo tempo, no banco de reservas, mas não vai ser o time titular, né? Esses 11 dificilmente vão se repetir.
Mas eu acho que o Flamengo, mesmo com esse time, é um time a ser batido no Campeonato Carioca, né? Mas não tem a mesma química que o time titular tem, né? Infelizmente a gente não pôde analisar ainda o Flamengo titular para essa temporada. Mas o Goiás também não fez um jogo bom, foi um jogo muito ruim, tá? Foi um jogo muito abaixo. A equipe demorou muito ou nem criou tanto assim oportunidades quanto deveria e fez um gol na segunda etapa assim sem querer praticamente, né? Onde o Apodi arrisca um chute da entrada do bico da grande área assim e o goleirão acaba aceitando. Não foi um chute forte, mas o goleirão aceitou e aí o Goiás venceu a equipe da Aparecidense, que também tem um time muito interessante. Só que, ao contrário da Juazeirense, que explorava às vezes o contra-ataque, a Aparecidense ficou mais preocupada em se defender, nada contra, né? Você está jogando com um time da Série A, fora de casa, tem que se defender mesmo, fazer o joguinho ali, o café com leite, o arroz com feijão ali, básico, sem muita invenção. Mas o Goiás ainda pecou alguns pontos. Foi uma boa vitória, né? Tá voltando agora da pré-temporada, primeiro jogo oficial, é óbvio que os jogadores ainda não vão estar no mesmo ritmo que estariam na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é normal ter essa oscilação durante o jogo, mas eu senti que o Goiás poderia ter dado um gás a mais ali, ter feito alguma coisa diferente, até mesmo para ir treinando para os outros campeonatos, né? Mas o Goiás e o Atlético Goianiense, que foi rebaixado, né? A gente não vai falar tanto dele aqui. Inclusive vai ter jogo dos dois agora domingo. São as equipes favoritas desse campeonato goiano, né? Obviamente tem o Vila Nova ali, mas ainda não briga suficiente com essas duas grandes equipes do futebol goiano. Fechando, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, como eu falei, mais curtinho. Esse final de semana teremos muitos jogos, então na segunda-feira a gente vai trazer um vídeo mais completo, maiorzinho, assim, analisando todos os jogos das principais equipes do futebol brasileiro. Um abração, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.